pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leitura bíblica e a minha intenção é ler de Gênesis até Apocalipse. Eu já li a Bíblia uma vez, assim, inteira, mas eu decidi fazer isso pela segunda vez, de forma compartilhada, e de coração eu espero fazer essa releitura várias e várias e várias vezes ao longo do resto da minha vida, enquanto Deus permitir. E cada vez que eu gravo um vídeo e faço a leitura, eu vou aprendendo. Então é muito bom para mim vir aqui e fazer essas leituras. E nós paramos em Gênesis no final do capítulo 41. Nesse vídeo nós vamos iniciar o capítulo 42 de Gênesis, capítulo 42. Então pega aí a sua Bíblia, acompanha aqui comigo. Se você já leu, se você está lendo a primeira vez, não tem problema, mas a gente tem sim que ler a Bíblia, porque só assim que a gente conhece mesmo quem é Deus, né? A personalidade de Deus, como ele é, como ele age, o que ele pensa, os sentimentos dele. E lá na frente, quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai conhecer ainda mais Jesus. Mas é importante também a gente voltar e começar desde lá do Antigo Testamento, desde o comecinho mesmo, para entender tudo. E se você perdeu os últimos vídeos, eu recomendo que você volte lá, assista os anteriores, tá bom? Não perde nada. E no último vídeo nós estávamos falando da vida de José. José, que foi vendido pelos irmãos, chegou até o Egito, passou pela casa do capitão da guarda. Ele chegou lá como escravo, mas aí ele rapidamente passou a ser uma pessoa de muita confiança. E aí, devido à esposa do guarda ter crescido o olho para cima de José, ele teve que fugir, foi preso, passou pela prisão, ficou 2 anos na prisão, até que, dentro da prisão, ele conseguiu interpretar 2 sonhos que o padeiro e o copeiro do faraó tiveram. E aí, quando o próprio faraó teve sonhos com os quais ele não conseguia interpretar, então José é retirado da prisão, é levado até o faraó para interpretar esses sonhos, e ele realmente consegue interpretar, e Faraó então coloca ele simplesmente no cargo de maior importância ali naquele momento no Egito. Então, olha só, de escravo ele passou a um cargo de extrema confiança, onde somente o faraó está acima dele e ele governa ali ao lado do faraó, né? Um cargo de altíssima confiança. Então, a vida dele deu um giro e ele se casou, né? Se casou e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E ali está passando um momento onde as previsões que o José fez estão acontecendo. Então o Egito ia passar por 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria. E já estava na parte da miséria. Vamos continuar então a partir daí. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube, então o pai de José, quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais lá no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então, Jacó, pai dos meninos, pai dos irmãos de José, que venderam José, e Jacó nem imagina, porque Jacó pensa que José morreu, né? Jacó nem sonha que José tá vivo. E aqui ele já tá mostrando que eles estão passando fome, que eles estão passando necessidade, e ele pede então que os filhos vão até lá para comprar cereais. Vamos lá. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram. Então os 10 irmãos desceram ao Egito para comprar os cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algo lhe acontecesse, algo de mal lhe acontecesse. Então, você lembra, são 12 irmãos, né? José tá lá no Egito. Benjamim, que é o mais novinho, ele não deixou ir, com medo que acontecesse alguma coisa, e os outros 10, então, foram todos juntos até o Egito. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles, viemos comprar mantimentos. Então, após muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, os irmãos de José
finalmente tem esse primeiro encontro com ele. E aquele sonho antigo que José teve, que foi o que causou a maior confusão na família, que José ele teve o sonho de que os irmãos, de que a família dele um dia se curvariam para ele. E isso acaba de ser cumprido, acaba de se realizar. Ele tá ali como governador, né, responsável pelos cereais, pelos mantimentos, e os irmãos dele chegam até ele, mas não o reconhecem e acabam ali então se curvando para José. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. Também, né, passou muitos anos. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Então aqui José tem uma atitude de acusar os irmãos, lembrando que os irmãos fizeram um mal muito grande para eles. Então aqui, quando José vê os irmãos, ele acusa os irmãos de espiões. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Então José ele tá dando um jeito de acusar esses irmãos, né? E ele tinha poder para isso. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, os outros ficarão presos aqui. Então veremos se a sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Então aqui José deu um jeitinho de mandar os irmãos para a cadeia, mas nesse momento aqui ele fala: não, vamos fazer o seguinte, um de vocês fica preso e os demais podem ir embora para levar os cereais para os parentes de vocês, mas eu quero que o irmão mais novo venha aqui. Então ele trama essa situação e, enquanto isso, os próprios irmãos dele pensam: caramba, olha essa situação ruim que está acontecendo, e muito provavelmente a gente está pagando pelo preço do que a gente fez lá no passado. Rubem disse: Não lhes falei para que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Então a culpa vem na cabeça deles e eles acham que ali no momento que o governador do Egito, que eles nem sabem que é o irmão dele, mas eles pensam: pô, a gente chegou aqui para comprar comida e simplesmente o governador do Egito cismou com a gente, tá aqui pressionando a gente, colocou a gente na prisão, mandou a gente trazer o irmão mais novo. Então assim, eles veem aquela situação e a culpa vem na cabeça deles por algo que eles fizeram lá atrás. E eles nem sabem que eles estão falando com o próprio José. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Então, José deixou que os irmãos fossem levar os mantimentos e ele devolve o dinheiro da compra. Então, além de deixar que eles levassem, o dinheiro que eles tinham dado ali pelos cereais, ele
devolve, né, de forma escondida. Ele coloca o pagamento que tinha recebido ali junto com os cereais de forma escondida. Você vê que mesmo diante de tudo, mesmo diante dele estar confrontando ali algo que provavelmente traumatizou a vida dele, ele com certeza carregou esse sofrimento por todo esse tempo, e mesmo assim ele ainda é bondoso com a família dele. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar o cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro! Está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles e disseram: O homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não são espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: Vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi. Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Se não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu. E Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho. Vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Então aqui eles ficaram todos apavorados, porque além deles terem que voltar lá com o irmãozinho mais novo, com o Benjamim, ainda por cima eles acharam que essa devolução do pagamento deles era mais uma forma de acusação. Porque se eles deram dinheiro e o dinheiro foi devolvido, eles poderiam ser acusados de roubo. Poderiam dizer que eles roubaram o dinheiro, né? Então eles ficaram ali apavorados, pensando: meu Deus, tá dando tudo errado. Eles não viram aquele dinheiro ali como uma bênção, eles viram aquilo ali como algo muito ruim, como uma forma de serem acusados por mais um problema. Ser acusado por espião, ser acusado de roubo. E aí o Jacó não quer deixar que o Benjamim vá, e o Rúben fala: eu me responsabilizo, mas eu tenho que levar ele de volta. Até porque o outro irmão ficou. Então eles têm que cumprir o que José falou para eles fazerem para poder liberar o irmão que ficou lá preso. Os irmãos voltam ao Egito, capítulo 43. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: O homem estava falando sério quando nos advertiu. Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas, se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque disseram ao homem que tinha outro irmão. Ele fez uma porção de perguntas sobre a nossa família, responderam. Quis saber: seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que eles diriam: tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: Deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Então, o que aconteceu? Eles não voltaram de imediato, como, né, José mandou eles voltarem, mas eles não voltaram de imediato. Eles ficaram com tanto medo. E Jacó também não deixava Benjamim ir, que o tempo foi passando. E a comida estava acabando de novo e eles iam ter que inevitavelmente voltar para lá. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: Se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra.
bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache, amêndoas, e levem de presente para o homem. Leve também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado no saco por engano. Então ele fala assim: vamos dar presente, né? Vamos levar presente e vamos devolver e ainda vamos dar o dobro do dinheiro, que esse dinheiro deve ter voltado para cá por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender e nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. Então José decide, né, nessa volta dos irmãos, ele decide chamá-los na casa dele e preparar um banquete. José tomou essa decisão. Mas os irmãos, eles estão ali morrendo de medo. O banquete no palácio de José. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mais mantimentos e não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Então eles chamam ali o administrador e eles falam: olha, esse dinheiro aqui, né, não sei o que aconteceu, eles tentam ali se explicar. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Então ele falou: tá tudo bem, né? Acho que foi Deus aí que abençoou vocês, não precisam ter medo. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Então eles chegaram ali no palácio de José já sendo bem tratados, lavando os pés, os animais deles recebendo comida. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram, ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então, José, logo que vê eles ali, e eles ali já com os presentes na mão, morrendo de medo, querendo entregar os presentes, né? Porque eles não entendem o que está acontecendo, né? E José pergunta do pai, porque ele quer saber do pai, porque ele está preocupado com o pai, ele quer saber se o pai dele ainda está vivo. Foram tantos e tantos anos sem saber notícias e ele quer saber do pai. Mas os irmãos até então nem reconheceram ele ainda. Então José olhou para o seu irmão, Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito, muito, muito emocionado por causa do irmão, porque eram irmãos ali de sangue, né? Jacó, lembrando, Jacó teve 12 filhos, mas nem todos são da mesma mãe, sendo que Benjamim era da mesma mãe que José. Então eles tinham ali uma ligação a mais, né? Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles,
colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo, mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros, e eles comeram e beberam à vontade com José. E nós vamos encerrar aqui. Então, gente, vocês imaginam como que tá a cabecinha desses irmãos. Benjamim ali recebeu um prato de comida, com 5 vezes mais comida que os demais, né? Porque ele era ali o irmão de sangue, o irmão querido. José ficou emocionado, teve que sair escondido para chorar quando viu o irmão. Então, na cabeça de José, ele também tá emocionado, ele tá ali vendo os irmãos que fizeram mal pra ele, mas ao mesmo tempo uma mistura de saudade. E ele conhece tanto os irmãos dele que ele organizou os irmãos sentados na mesa por idade. Então ele conhece os irmãos dele, né? E recebeu eles bem, tá tratando eles bem. Mas do outro lado, ao passo que José tá ali num misto provavelmente de raiva, de emoção, de saudade, e tentando se controlar o tempo inteiro, porque até então ele não se revelou para os irmãos dele. Do outro lado, os irmãos dele estão ali meio confusos, né? Chegaram ali se justificando e com os presentes, e eles não estão entendendo absolutamente nada, né? Porque eles saíram de lá sendo acusados de espiões, e na hora que eles voltaram, eles foram recebidos com um banquete, então a cabecinha deles deve estar bem confusa, né? E por que que Benjamim recebeu mais do que os outros? Óbvio que eles perceberam que Benjamim recebeu mais. Então a gente vai continuar essa história no próximo vídeo, eu conto com você. E vamos para nossa reflexão, né? Olha só que interessante. Deus, ele usa situações para confrontar os nossos pecados, né? Porque isso que aconteceu com os irmãos fizeram eles trazer a culpa à tona. Tipo assim, fizemos algo errado, estamos pagando por isso. E muitas das vezes nós vamos ter essa mesma sensação. Deus, eu fiz aquilo lá atrás errado e hoje eu tô pagando por isso. Então, realmente aqui a gente vê que Deus traz situações para que a gente confronte o que fizemos de errado, para que a gente entenda, para que a gente perceba, para que a gente tenha essa racionalização de realmente, olha, fiz algo errado, né? E a culpa, ela pesa, né? Você vê, olha, tantos anos e eles conviveram ali com aquela culpa. Então, às vezes, a gente tem que refletir milhares e milhares de vezes para não fazer as coisas no impulso, né? Esses irmãos fizeram aquilo com José no impulso, na raiva. Nós não devemos agir na raiva, no impulso. Devemos pensar, devemos refletir. Porque olha só, isso causou uma angústia tão grande que eles carregam essa culpa por todo esse tempo, né? E olha só, José, ele não confia nos irmãos. Ele não confia. Então ele tá ali, ó, tateando. Ele tá tateando o terreno, ele ainda não tem confiança, porque se ele tivesse confiança, ele já teria se aberto. Ele tá ali, ó, observando os irmãos, ele tá ali tateando o terreno, porque ele não confia mais nesses irmãos, depois de tudo que aconteceu. Mas ainda assim, a graça de Deus brota onde nós menos esperamos. Então você vê que o tempo inteiro José, apesar dos sentimentos dele, ele é bondoso com os irmãos. Então olha a graça de Deus. A graça de Deus atuando no coração de José sobre o perdão. Você vê que ali José, ele já tá, o perdão já está sendo trabalhado no coração de José. Então nós também devemos permitir que a graça de Deus trabalhe no perdão em nós. Que nós possamos perdoar. E acho que o mais difícil justamente é perdoar. Mas José, ele está aberto a isso, né? Você vê que a graça de Deus já está ali trabalhando no coração dele. Então que nós possamos refletir a respeito disso. Se você sente que Deus está trabalhando o perdão na tua vida, abre teu coração, deixa o perdão entrar. Nossa, se tem uma das coisas que Deus mais valoriza é o perdão. Então, ó, um beijo grande pra você e nos vemos no próximo vídeo.